Hoje nós vamos falar um pouco sobre ser sal e ser luz, amém? O Senhor ministrava meu coração hoje à tarde. Eu creio que eu já tenho pregado essa palavra aqui algumas outras vezes, aqui em outros lugares também, mas o Senhor deseja falar novamente com nossos corações acerca disso. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, diz assim a palavra do Senhor: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Até aí, queridos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós te damos o louvor, a honra e a glória, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez, Senhor, neste recinto, Pai, onde o teu nome é adorado, Jesus. Muito obrigado, porque essa palavra que foi lida, temos certeza de que ela falará aos nossos corações e temos certeza de que o Senhor tornará ela em vida para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre sal e luz, né? Como nós já havíamos dito, é uma passagem bastante conhecida por nós cristãos, né? Muitas vezes a gente passa despercebido na leitura e não nos aprofundamos muito bem no que Jesus quis dizer e com as riquezas do significado dessa palavra, né? E vamos ver também como tudo isso tem a ver com a obra de Deus, né? Com a evangelização do mundo, das pessoas que estão próximas a você, na sua família, na sua casa, nos seus círculos de amigos. A primeira coisa que Jesus fala aqui é que nós somos o sal da terra. Ele estava falando para os seus discípulos e não para os fariseus. Aqui ele falava para aquela multidão que o ouvia no Sermão do Monte. Eram as pessoas que tinham sede de Deus, que estavam ali com o seu coração sincero, né? Eram os judeus que reconheciam que ele era o Filho de Deus e que estavam alimentando a sua alma com as palavras de Jesus. Então ele fala para eles, né? No capítulo 5 nós vemos lá ele falando sobre as bem-aventuranças, sobre o fato de ser, né? Ele fala do sal da terra e da luz do mundo. Depois ele vai ainda falar sobre o amor aos inimigos, né? Sobre dar a outra face, sobre o jejum, né? Sobre o fato de que nossa religiosidade não deve ser exterior, e sim alguma coisa interna, né? E que não devemos mostrar as nossas orações, as nossas boas obras para as pessoas, como uma forma de tocar trombetas das nossas próprias ações. Mas nessa parte ele fala que nós somos a luz do mundo. Hoje nós somos discípulos de Cristo, estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, então esta palavra se encaixa para nós. Nós somos a luz do mundo, ou seja, o cristão é o sal da terra e a luz do mundo. Então ele começa a falar sobre o sal. Primeira coisa, o que o sal faz? O sal, em primeiro lugar, ele dá sabor aos alimentos, né? Alguém provavelmente aqui já comeu algum feijão sem sal em algum momento da sua vida, né? Ou então foi num churrasco onde não colocaram sal grosso direito naquela picanha, né? Então não fica tão bom. Você sente o gosto do alimento, mas o sal realça o sabor, dá sabor para os alimentos. Ao mesmo tempo, muitos de nós também, né, principalmente aqueles que estão aprendendo a cozinhar, quem nunca errou o sal e colocou sal demais na comida, né? Eu me lembro que uma vez a minha irmã errou no sal lá, e tinha uma carne moída, e ela errou no sal, o meu primo estava até lá com a gente comendo, mas ela salgou tanto aquela carne que não tinha como comer, e meu primo estava com muita fome naquele dia, ele tinha chegado no trabalho, de uma entrevista, não sei, e ele falou, não, não dá tempo, vou ter que comer assim mesmo, não, tá ótimo. E tacou farinha para dar uma disfarçada no sal da carne. Teve que lotar o prato de farinha. O sal, queridos, é um tempero que deve estar presente na medida certa. E o que Cristo nos ensina com essa mensagem? Que o discípulo de Cristo, eu e você, nós temos que fazer a diferença. O sal faz a diferença. Ele não pode ser carregado
mas ele não pode estar ausente. Amém? Então o cristão não pode estar ausente dos problemas do mundo, não pode se esconder da responsabilidade de pregar o evangelho. Ali onde você está, no seu bairro, na sua casa, na sua família, na sua faculdade, enfim, na sua escola, não pode simplesmente ignorar a existência de tantas pessoas morrendo ao seu lado sem Deus. Não se contente em estar aqui nos bancos sentado, cantando e louvando ao Senhor. E enquanto pessoas à nossa volta morrem diariamente sem conhecer o evangelho, sem conhecer aquilo que nos salvou, né? Não pode também se esconder na sua vida religiosa dominical ou na célula e se esquecer que há gente precisando da gente. Talvez tenha célula na sua casa, ou então você... as pessoas que têm células aqui na igreja eu conheço, são todas evangelizadoras, convidam, mas eu já conheci lugares onde havia células e o vizinho nunca foi nem convidado para a reunião. Ou seja, precisamos fazer diferença. Não podemos esquecer que tem gente em toda parte precisando de uma esperança, de uma palavra, de um abraço, ou também de suprimentos básicos para sobreviver. E o cristão deve fazer as boas obras, não para ser salvo, como nós sempre falamos, mas como consequência da sua salvação. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ser bons, pessoas honestas, pessoas bondosas. Nós temos uma missão, e a palavra também nos compara a soldados de Cristo, né, nessa missão. E um soldado que deserta, né, um soldado que abandona o seu posto, ele é punido pelas leis militares, né? Nós estamos numa missão, nós não podemos ignorar a missão. A nossa missão é pregar o evangelho, com palavras, mas também com a nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Ao mesmo tempo, nós falávamos aqui que o sal em exagero repulsa o paladar, ele amarra a boca, você precisa de água, tomar água, né? Enfim, é ruim comer uma comida salgada demais. Assim como é ruim comer uma comida salgada demais, o discípulo de Cristo também deve ser agradável, deve ser educado, amigo, não deve ser julgador, ele não deve ser chato. O juízo pertence a Deus. A nossa missão é pregar o amor de Deus. A justiça de Deus nós não fazemos, quem faz é Ele. Amém? Nós somos embaixadores de Cristo, do Cristo ressuscitado, daquele que ama a todas as pessoas. Diz a palavra de Deus que hoje Ele é o nosso advogado. Um dia Ele será o juiz, mas Ele será o juiz, não eu e você. Amém? Sejamos aqueles que não vão sentar no trono de Deus. Não queira sentar no trono de Deus, não queira fazer a parte de Deus, aquilo que nós não devemos fazer. Infelizmente, é um hábito muito comum, né, entre nós evangélicos, de alguns evangélicos, né? Espero que não haja nenhum aqui, e eu oro para que Deus jamais que eu jamais incorra nesse erro, que é de catalogar aquele que é salvo, aquele que não é salvo, o que é um absurdo, né? Tem crentes que já olham para aquele ali é uma ovelha maravilhosa, outro, não, aquele ali, irmão, foge, aquele ali é um bode bravo, aquele ali é joio, não, esse aí é trigo, não, aquele irmão, ele não é crente, aquele cara, ela vai para o inferno, está só atrapalhando as pessoas da igreja. Queridos, isso é um juízo muito sério que muitas vezes nós exercemos. No final dos tempos, quem vai fazer o juízo é Deus, é Jesus. Jesus vai ser o juiz e não nós. Então não condene alguém que tem costumes diferentes de você, né? Amém? E se você não tem motivos, ou tem motivos para acreditar que determinada pessoa está vivendo de forma contrária à palavra de Deus, há uma forma de corrigir, né? Com amor. A palavra de Deus também nos exorta, não significa que o evangelho seja um lugar onde cabe todas as coisas, onde nós podemos fazer tudo que vem à nossa mente. Não, há um padrão a ser seguido, mas também há amor para corrigir, amém? A correção com amor, com perdão, né? Em nome de Jesus. Um dos problemas que afasta as pessoas, por esse excesso de sal nas nossas vidas, muitas vezes, que afasta as pessoas do nosso convívio, é a hipocrisia. Muitas vezes nós pregamos bonito uma coisa, mas no dia a dia, muitos de nós vivem outra coisa. A gente diz que Cristo liberta, que Cristo salva, que Cristo transforma a sua vida. Enquanto essa pessoa, ela ouve essa mensagem,
quando ela se encontra com Deus, com Jesus, muitas vezes no nosso ambiente eclesiástico, já lhes damos, tudo se transforma, já lhe damos listas do que pode ser feito, do que não pode ser feito. Há tantas regras, tanta religiosidade. É claro que Cristo nos transforma e não nos permite que nós sejamos a mesma coisa do que a gente era, ou que a gente fique da mesma forma com que nós nos achegamos. A palavra de Deus nos diz que Ele nos aceita como nós somos. Mas se nós éramos pecadores e lameados, nós temos uma nova vida, nós fazemos algo novo. Só que é claro que Cristo nos transforma, mas nós não podemos julgar, nós não podemos ser hipócritas, pregar uma coisa e viver outra. Cristo transforma as coisas, as pessoas. Amém, queridos? Outra coisa que o sal faz é conservar o alimento. Então o sal em excesso, ele se torna impossível de ser comido, impossível de ser tragado. O sal na medida certa é aquilo que vai fazer a diferença, aquilo que vai atrair. E a outra coisa que o sal faz é conservar o alimento. Nos tempos antigos não havia energia elétrica, não tinha geladeira, nem freezer, e os alimentos eram conservados com sal, às vezes em banha de porco também. Em alguns sítios é comum que se conserve alimentos em banha de porco. Mas o sal também era utilizado para isso nos tempos antigos. O sal retém o líquido, que é o que faz estragar. A água que fica presa nos alimentos, nas moléculas, ela é essencial para a vida, mas quando ela é deixada lá muito tempo, aquilo faz o alimento se estragar. Então, por isso, por exemplo, o bacalhau é um peixe que fica fora da água depois de envolvido em bastante sal. O sal, então, impede que ele se estrague. Então, ele pode ficar meses fora da geladeira. Assim deve ser a nossa vida, querido. Se nós temos Cristo, nós temos o sal. E esse sal que guarda a nossa vida de nos afundarmos no pecado até a cabeça. O Espírito Santo nos incomoda para a gente viver uma vida longe do pecado. O Espírito Santo é essa medida, é o sal que nos faz conservar, que nos incomoda para quando nós erramos nós pedirmos perdão. Aquilo que nos incomoda para que nós peçamos perdão também às pessoas, uns aos outros, quando nós temos alguma coisa contra outros. Em Cristo nós temos perdão todos os dias. Glória a Deus por isso. Ele é a fonte inesgotável do perdão. Amém? Então não há pecado que não possa ser perdoado. Nossa, mas eu tinha uma vida tão errada, tão... Meu querido, se você pedir perdão a Deus, Deus te perdoa agora. E se eu voltar a pecar, eu incorri no mesmo erro, o Senhor vai te perdoar, se o seu coração for sincero em arrepender-se. Amém? O Espírito Santo é, então, Deus habitando no nosso coração, nos ensinando aquilo que a gente não sabe, mostrando o caminho, nos incomodando aquilo que a gente faz que não agrada aos olhos de Deus. Talvez você nessa noite tenha entrado aqui e se considere um cristão por ter nascido cristão ou por ter sido batizado como cristão, talvez em meses depois do seu nascimento, mas na realidade você tem certeza de que alguma coisa está faltando no seu coração. É Jesus Cristo batendo a sua porta. Amém? Abra a porta e deixe o Senhor entrar. Se arrependa enquanto é tempo. E Jesus disse, interessante, ali no versículo 13, que o sal pode perder o seu sabor. Talvez a gente na nossa cultura ocidental, com a indústria que nós temos hoje, não imaginamos que o sal possa perder o seu sabor. Mas Jesus falou isso porque o sal que era presente nos alimentos e era produzido em Israel, provinha na sua maior parte do Mar Morto. E ele tinha muitas impurezas. E vez por outra, aquele sal extraído do Mar Morto perdia o seu sabor. Então, para nós, talvez não haja muito sentido em ver que o sal possa perder o sabor. Mas Jesus falando para os seus discípulos, que conheciam o sal lá do Mar Morto, que poderia perder o sabor, então ele dá esse exemplo para dizer às pessoas e àqueles irmãos que se nós deixamos os padrões do Evangelho, se nós deixamos os padrões de Cristo, se nós deixamos de viver esta palavra todos os dias, nós perdemos este sabor. O que é isso? Nós perdemos um pouco dessa unção, nós ficamos sonolentos espiritualmente, deixamos então aí, como consequência de dar um bom testemunho do nome de Deus,
Não somos mais influenciadores das pessoas, não seremos tão exemplo assim para as pessoas se achegarem a Deus, não teremos nada para oferecer de bom em espiritualmente falando ao que busca ajuda para nós. Portanto, muito cuidado para mim e para você nessa noite, não percamos o sabor do sal, que é Jesus em nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, que possamos estar com o nosso sal na medida certa, e sempre presente, que as pessoas possam sempre saber que aí em você há um porto seguro onde elas possam se encontrar, que elas possam se agarrar, que é Jesus que está na sua vida, que vai ser a resposta para a vida delas, amém? É isso que esta palavra está dizendo aos nossos corações essa noite. Outra coisa que Jesus fala aqui é sobre a luz. Vocês são a luz do mundo, ou seja, Jesus está falando então que o mundo está em trevas, porque quem reina neste mundo hoje são as trevas. Jesus expôs publicamente todo o principado e toda a potestade na cruz, mas esse reino todo vai ser restaurado ainda, amém? O reino de Deus, eu estava falando para os irmãos lá no acampamento da igreja Amor Maior, para os jovens, que o reino de Deus é dicotômico, ele já é, mas ele ainda não veio. Ele é porque Cristo já inaugurou o reino de Deus. Então nós temos a noção do que é a justiça de Deus, do que é o amor de Deus, mas ele ainda não veio por completo, porque o nosso Deus o nosso Jesus ainda não voltou, e um dia voltará e nós reinaremos com ele para sempre. Mas até lá nós temos esta palavra que nos faz guiar por este caminho. Então o mundo está em trevas, há uma luta espiritual entre Deus, entre aquilo que é bom, aquilo que é mal, e nós somos essa luz, nós somos a luz do mundo. Aquele que crê em Cristo tem o Espírito Santo dentro de si. Essa luz não é nossa, essa luz é de Deus, amém? Essa luz é emprestada, esse tesouro não é nosso. Diz a palavra de Deus que este tesouro está em vasos de barro. Eu gosto muito dessa palavra, que é para a gente sempre saber que nós somos isso mesmo, barro, pó, e que esse tesouro que está em nós não é nosso, é dele, é de Deus, e não é por merecimento nosso, é por graça de Deus. Glória a Deus por isso. Então ele diz que o Espírito Santo em nós faz com que nós sejamos luz. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Outro exemplo que Jesus está dando. Havia muitas cidades edificadas em cima de muitas montanhas. Havia cidades nos vales e cidades nos montes. É óbvio que Jesus está falando aqui. Quando você olha para cima e vê um monte de casas, prédios, é impossível aquilo tudo estar oculto aos olhos de quem passa. Muitas vezes estamos andando na estrada e vemos lugares grandes, quando estamos chegando numa subida e nós vemos a cidade lá em longe, em cima, cheia de iluminações, é impossível que aquilo seja escondido. Então, assim diz a palavra do Senhor, é impossível esconder uma cidade construída sobre o monte. Ou seja, se nós somos essa luz, nós vamos brilhar, amém? Mas não para mostrar a nós mesmos, porque essa luz não é nossa. Se essa luz é Jesus, e é Ele que vai brilhar em você, amém? Então Ele vai brilhar em você, para que outros se acheguem e saibam onde é que está o caminho que vai lhes salvar também, amém, Jesus? Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Essa luz então não é própria, não é dos nossos méritos ou da nossa inteligência, não há ninguém que mereça o amor de Deus, como nós já havíamos dito, mas mesmo assim Cristo nos amou. Ainda assim, apesar de nós, Jesus nos amou de forma tão grande, que morreu por nós. Amém? E esse monte aqui, podemos dizer que é o próprio Cristo. Amém? Nós estamos edificados sobre o monte, sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Somos a igreja de Cristo, ou seja, as pedras do edifício, edificadas sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Amém? É um lugar alto, é um farol, é uma luz que deve ser visível para todo mundo. E justamente por ser um farol, ela dá a direção. A nossa vida, além de estar fincada na rocha e nós termos a direção por conta do Espírito Santo, essa luz brilhando em nós deve ser a direção para aquele que está perdido, irmão.
Então saiba, você é referência. Se você aceitou a Cristo, você já é um exemplo de pessoa a ser seguida como discípulo de Cristo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então ele é um farol para aquelas pessoas que estão à deriva, sem saber para onde ir. Aquelas pessoas que buscam em todos os lugares novidades, coisas, inquietações da sua alma e não encontram. Saiba, você é portador dessa verdade que vai libertá-las, amém? Em nome de Jesus. Quem está em Cristo anda na luz, e essa luz atrai as pessoas e a palavra de Deus para serem recebidas em seus corações. Então, queridos, fica um recado de Deus nessa noite para nós: não deixe a sua luz se apagar. Essa luz não é sua, é de Cristo. Essa lâmpada só estará acesa se você estiver próximo da fonte dessa luz, que é Jesus. Ou seja, não há como nós termos essa luz própria. Então, se nós estamos na luz, andamos também na luz. Amém? Assim diz o apóstolo João. Então, somente próximo de Cristo, somente vivendo a vontade de Deus, somente sendo sal, somente estando perto de Jesus, seguindo as palavras de Jesus e vivendo o Evangelho de Cristo. E viver o Evangelho de Cristo, não estou dizendo simplesmente frequentar todos os cultos de segunda a domingo em todas as igrejas. Não, não é isso. Isso faz parte. Mas ser luz e ser sal é ser cristão em todos os momentos da sua vida. Onde o seu pastor não está te vendo, onde não há irmãos te vendo, mas Jesus está te contemplando. Amém? É ser luz em todos os momentos, é estar próximo à fonte dessa luz que é Jesus Cristo. E querido amigo que talvez não conheça Jesus ainda, deixa essa luz te guiar, deixa essa luz te atrair. São tantas coisas que nos afastam de Deus, que nos afastam de Cristo. E há uma tendência universal para que, contra nós, para que tudo isso aconteça, para que a gente se afaste de Cristo. Está aí o mundo, está aí as tentações, estão aí as facilidades, né? O jeitinho brasileiro, uma mulher bonita quando você é casado, um homem bonitão quando você é casada. São várias coisas que podem nos afastar de Deus. A desonestidade, o orgulho, né? Muitas vezes as pessoas são até boas, muitas vezes as pessoas são até de família, muitas vezes elas nem são tão apegadas ao dinheiro, mas elas são orgulhosas. O orgulho precede a ruína. Um coração orgulhoso também está longe de Deus, também está longe de Cristo. E muitas vezes o orgulho não é algo que comete somente aquele que não conhece a Jesus. O pior é quando nós conhecemos a Jesus e nós nos trancamos no nosso orgulho. Que o Senhor Jesus quebre a nossa vida sempre que for necessário. Amém? Que nós tenhamos um coração parecido com o coração de Cristo, humilde, tratável, manso, em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo já dizia, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Ou seja, há sim uma luta, muitas vezes interna nossa, da nossa carne com o nosso espírito. E se nós não conhecemos Jesus, aquele que não conhece a Jesus, ainda é influenciado pelo mal que está aí à sua volta, pelo diabo. Então há uma esperança para você, que não conhece a Jesus. O Senhor Jesus é luz, e essa luz deseja invadir o seu interior, em nome de Jesus. E a vida com Deus é atitude. Vamos largar aquilo que nos afasta de Deus. Eu sei aquilo que me afasta de Deus. Há coisas que são boas, lícitas e até, mas quando são colocadas em exagero, podem me afastar de Deus. Você sabe quais são as suas. Por isso é um erro eu dizer para você o que você tem que largar. É um erro para você dizer aquilo que eu tenho que largar. É o Senhor Jesus que vai dizer para você, é o Espírito Santo que vai ministrar aos seus corações. Amém? Todas essas coisas que podem te levar para o abismo, te levam para a escuridão, e daí você perde o seu sal, e daí você perde a sua luz. Nós só vivemos uma vez. Há quem morra achando que vai voltar, mas a palavra de Deus nos diz que só é lícito ao homem morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Ou seja, o destino da nossa eternidade nós traçamos aqui. Com Cristo, nós sabemos que a nossa eternidade é ao lado de Deus, ao lado de Cristo.
sem choro, sem pranto, sem dor, onde viveremos para sempre, num corpo transformado, num lugar completamente novo, numa terra completamente transformada, que a Bíblia chama de Nova Jerusalém, mas é um lugar completamente diferente deste, onde a natureza vai ser restaurada, o ecossistema, nos nossos corpos, enfim, tudo vai ser transformado. Mas também a eternidade longe de Deus vai ser tormento eterno. Amém? Que possamos pensar nisso. E você que não conhece a Cristo, reflita sobre isso. Nós vivemos pouco. Nessa terra se vive mais ou menos 80 e poucos anos, quando muito. Só que a eternidade é para sempre. Não tem prazo de validade e não há retorno. Uma vez escolhendo o nosso caminho aqui, não há retorno. Amém? Diz a palavra do Senhor em Provérbios 14, 12, que há caminhos que ao homem parece bom, mas no final são caminhos de morte. E Jesus disse, lá em Mateus capítulo 7, versículo 13, que a porta que nos leva à perdição é larga. É fácil de passar, é gostoso de passar, é tranquilo, cabe sempre mais um. Mas a porta é estreita, aquela que leva à salvação. É aquela que você precisa deixar a sua bagagem, é aquela que você precisa passar ajoelhado, é aquela que você precisa se desfazer de você mesmo, dos seus conceitos, dos seus preconceitos e se render completamente a Deus e a Jesus. E Jesus nos pergunta essa noite, de que lado nós vamos escolher, eu e você? Amém? Vamos orar nessa noite. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, pedimos que o Senhor sonde os nossos corações e nos perdoe, Jesus, se em algum momento da nossa caminhada nós perdemos esse sabor, perdemos esse sal, que o Senhor Jesus pode também restaurar esse sabor em nossas vidas, o Senhor pode fazer novamente essa luz se acender nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos, a minha vida, a nossa vida como igreja. Perdoa, Senhor, se muitas vezes nós falhamos, se muitas vezes nós paramos no meio do caminho. Mas eu tenho certeza de que o Senhor nos convoca nessa noite para uma novidade de vida, para vivermos novamente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, que não falte luz para nós, que a nossa luz brilhe, Senhor, e que as pessoas se acheguem a nós para saber sobre o Senhor, para saber quem é o Senhor, que elas possam ver Jesus em nós, Pai. E se há alguém aqui entre nós que ainda não tenha aceito o convite da salvação, que essa possa ser a noite aceitável.